Damas e cavalheiros, bem-vindos. Vamos começar hoje com esse problema. Num jogo de futebol na Copa do Mundo, em média, segundo as estatísticas, acontecem 2,5 gols. Se eu pego um jogo escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade de nesse jogo terem ocorrido 0 gols? Ou então, de terem ocorrido 4 ou mais gols? Até agora, você deve ter visto vários problemas daquele tipo, em que a gente tem uma sequência de tentativas. Em cada tentativa pode acontecer um sucesso ou um fracasso, a probabilidade do sucesso é conhecida e o que interessa é contar os sucessos. Nesse problema de hoje nós não temos nada disso, nós não temos tentativas repetidas, não temos sucessos e fracassos, não sabemos qual que é a probabilidade de um sucesso, a probabilidade de sair um gol. A única coisa que temos é um intervalo de tempo de 90 minutos, dentro desses 90 minutos um gol pode acontecer a qualquer minuto ou não, e temos também uma média de 2,5 gols por jogo. Para resolver esse problema e calcular as probabilidades, o modelo binomial, então, já conhecido, não vai servir. Vamos precisar de algum modelo novo, alguma coisa diferente. E esse modelo foi criado por aquele ali, Simeon Denis Poisson, um matemático francês do século XIX. Vamos ver o que Poisson fez pela probabilidade. Para dar uma ideia de onde veio esse modelo, vamos usar o exemplo do futebol. Há duas maneiras de se interpretar o modelo de Poisson. Vou mostrar aqui a que é mais intuitiva ou mais fácil de entender. Poisson deve ter começado criando dois pressupostos. O primeiro é esse aqui. A probabilidade de acontecer um gol no intervalo determinado é igual à probabilidade de acontecer um gol em qualquer outro intervalo de mesma duração, se esses intervalos não se sobrepõem. Temos um tempo total de 90 minutos, que é o tempo de um jogo. Vou representar o tempo por uma linha, um eixo. Ao longo desse tempo, os gols podem acontecer a qualquer momento. O pressuposto diz que a probabilidade de acontecer um gol no intervalo qualquer, como esse daqui, é igual a de acontecer um gol nesse outro intervalo ou nesse daqui. O segundo pressuposto é de que a ocorrência ou não de gols no intervalo não altera a probabilidade de ocorrerem gols em qualquer outro intervalo. Se no intervalo como esse daqui aconteceu um gol, a probabilidade de acontecer um gol nesse outro intervalo ou nesse daqui continua a mesma. Agora, o que acontece se eu faço esses intervalos bem pequenos, de forma que seja possível acontecer um gol no intervalo, mas não seja possível acontecerem 2 ou mais gols? Se eu fizer isso, posso considerar que cada intervalo desse vai ser uma tentativa, na qual pode haver um sucesso, que é um gol, ou então um fracasso. E aí eu poderia usar aquele modelo de distribuição binomial. Por exemplo, se eu divido os 90 minutos em 9 intervalos de 10 minutos, será que isso serve? Não, está na cara que não. Mesmo para quem não entende nada de futebol, como eu, é claro que é possível acontecerem 2 gols no intervalo de 10 minutos. E se eu dividir em intervalos menores, por exemplo, de 1 minuto? Posso dizer agora que a probabilidade de haver 2 gols no mesmo intervalo é igual a 0? Talvez. E se eu divido ainda mais em intervalos de 1 segundo? Em 90 minutos, há 90 vezes 60, 5.400 segundos. Isso seria uma distribuição binomial com 5.400 tentativas. Em termos de matemática, o que eu estou fazendo é dividir os 90 minutos em intervalos que vou representar por ΔT, como é feito no cálculo, e fazer esses intervalos cada vez menores, tenderem para 0. A probabilidade de acontecer um gol vai então diminuir cada vez mais, tendendo também para 0. O número n desses intervalos vai crescendo, vai tender para infinito. Mas eu quero que o valor esperado, quer dizer, o número médio de gols no jogo, continue constante. No modelo binomial, o valor esperado é dado pelo produto n vezes p. Vou representar esse valor esperado pela letra grega lambda. Fazendo então o intervalo e a probabilidade tenderem para 0, o número de tentativas tender para infinito, e mantendo o valor esperado igual a lambda constante, não será difícil demonstrar que a probabilidade de acontecerem x ocorrências será dada por essa expressão aqui. Esse é o número de Euler igual a aproximadamente 2,718. Esse lambda que aparece 2 vezes é o valor esperado e esse x que também aparece 2 vezes é a variável. Essa então a fórmula da função de probabilidade do modelo de Poisson. O valor esperado é o lambda igual ao valor esperado da distribuição binomial. Um detalhe curioso desse modelo é que a variância é igual ao valor esperado, ambas iguais a lambda.
Nessa demonstração, o modelo de Poisson aparece então simplesmente como um recurso que permitia calcular as probabilidades do modelo binomial quando o número de repetições é muito grande. Mas depois o número de aplicações foi aumentando muito e hoje esse é um dos modelos mais importantes da probabilidade. Poisson criou então um modelo para calcular probabilidades em problemas onde eu tenha um intervalo de tempo definido. Dentro desse intervalo, um evento pode acontecer uma ou mais vezes e a variável que interessa, x, é o número de vezes em que o evento ocorre. Esse modelo, como qualquer modelo, exige que alguns pressupostos sejam atendidos. Primeiro, o número de ocorrências em um intervalo de tempo é independente do número de ocorrências em qualquer outro intervalo, se esses dois intervalos não são sobrepostos. Segundo, a probabilidade de dois eventos ocorrerem no mesmo instante é zero. E terceiro, o número médio de ocorrências por unidade de tempo é constante. Vamos ver agora como usar esse modelo para resolver o problema do futebol. Essa é a função de probabilidade de Poisson, e esses aqui são o valor esperado e a variância. A variável x é o número de gols durante o jogo, e o lambda, esse que está aqui na fórmula, é igual ao valor esperado do modelo, que é igual à média observada do número de gols. Essa é, de novo, a função de probabilidade, agora escrita na horizontal para ocupar menos espaço. A primeira pergunta foi qual a probabilidade de não haver nenhum gol no jogo, probabilidade de zero. Probabilidade de x igual a zero vai ser e elevado a menos lambda, e elevado a menos 2,5, lambda igual a 2,5, lambda elevado a x, que é zero, dividido pelo fatorial de zero, o que dá aproximadamente 0,08. A probabilidade de um gol vai ser e elevado a lambda, lambda elevado a x, que é igual a 1, isso dividido pelo fatorial de 1, que é 0,21. As probabilidades agora de 2, de 3 e de 4 gols. A segunda pergunta que eu fiz no início foi qual a probabilidade de ocorrerem 4 ou mais gols. Ela vai ser calculada como 1 menos a probabilidade do número de gols ficar entre 0 e 3. 1 menos a soma das probabilidades de 0, de 1, de 2 e de 3 gols. Somando tudo isso aqui, isso dá aproximadamente 0,76, 1 menos isso, aproximadamente 0,24. A probabilidade de acontecerem 4 ou mais gols durante o jogo, então, será de aproximadamente 24%. Na probabilidade, um modelo sempre tem uma lista de pressupostos. No caso do Poisson, é aquela lista ali. Mas será que esses pressupostos são realmente atendidos? O segundo pressuposto com certeza é, porque a probabilidade de saírem 2 gols exatamente no mesmo instante é nula. Mas e o primeiro pressuposto? Será que a probabilidade de sair um gol num segundo intervalo não é afetada pelo fato de já terem ocorrido vários gols no intervalo antes dele? Ou o terceiro pressuposto, será que o número médio de gols no primeiro tempo do jogo é igual ao número médio de gols no segundo tempo do jogo? Eu não sei. Para saber se isso realmente é verdade, eu teria que ter vários dados sobre os jogos ou entender mais de futebol, coisa que eu não entendo. É bom de manter sempre em mente que qualquer modelo matemático é uma representação simplificada da realidade, e um modelo que serve bem para resolver um determinado problema talvez não sirva para outro problema que exige outros modelos com pressupostos diferentes. No caso do futebol, parece que o modelo funciona razoavelmente bem, porque eu já vi esse problema em vários livros. Nesse daqui, por exemplo, o autor compara as frequências observadas do número de gols nos jogos do campeonato português com as frequências previstas pelo modelo de Poisson e consegue uma aproximação bastante boa. Poisson não estava interessado em futebol, é claro. Aliás, no tempo dele ainda não existia Copa do Mundo. No livro que ele publicou em 1837, ele usou esse modelo numa aplicação que para a gente hoje parece um tanto estranha. Ele usou o modelo para calcular as probabilidades de julgamentos errados em tribunais de justiça na França. Essa ideia provavelmente ele recebeu de Laplace, porque Laplace já mencionava esses erros no seu livro que ele publicou em 1814. Depois foram publicadas várias outras aplicações, por exemplo, uma sobre o número de estrelas visíveis numa área definida do céu, ou então sobre o número de partículas alfas emitidas por um material radioativo.
mas uma aplicação que ficou muito famosa ainda no final do século XIX foi feita pelo matemático russo-polonês Bortkiewicz em 1898, que ele usou o modelo para calcular as probabilidades de soldados prussianos morrerem devido à coice de cavalo, usando dados de 14 corpos do exército prussiano durante 20 anos. Vamos dar uma olhada nesse problema. Essa é a função de probabilidade. A variável x será o número de mortes por coice de cavalo, por corpo militar e por ano. E lambda é o parâmetro, que é igual ao valor esperado do modelo. Relembrando, o valor esperado é uma média teórica, a média da distribuição ponderada pelas probabilidades. Como essa média teórica é desconhecida, vamos usar a média real, observada nos dados como estimativa dela. Essa aqui é a tabela com os resultados observados. Foram 14 corpos do Exército e foram observados por 20 anos, o que dá 14 vezes 20, 280 observações. Em 144 delas não houve nenhuma morte, 0 morte. Em 91 delas houve uma morte e assim por diante. Calculando agora a média do número de mortes a partir dessa tabela, vai ser uma média ponderada dos x, ponderada pelas suas frequências. Quer dizer, 0 vezes 144, mais 1 vezes 91, mais 2 vezes 32 e assim por diante. Tudo isso dividido pelo total das frequências, que é 280, o que dá 0,7. Vou usar essa média observada de 0,7 como estimativa do valor esperado lambda. Agora vou colocar esse lambda aqui em cima e vou calcular as probabilidades. A probabilidade de 0 vai ser probabilidade de x igual a 0 é elevado a menos lambda, que é 0,7, vezes lambda elevado a 0, que é o x, isso dividido pelo fatorial de 0, o que dá aproximadamente 0,497. A probabilidade de uma morte vai ser e elevado a lambda, lambda elevado a 1, dividido pelo fatorial de 1, o que dá 0,348. A probabilidade de acontecerem duas mortes é 0,122 e as outras probabilidades. Vamos calcular agora as frequências teóricas esperadas usando o modelo. A frequência esperada de um número x de mortes vai ser a probabilidade daquele número x vezes o total da frequência. Para x igual a 0, quer dizer 0 mortes, isso vai ser a probabilidade de x, que é 0,497, multiplicando o total da frequência, o que dá aproximadamente metade de 280, 139. Para x igual a 1, uma morte, a frequência esperada vai ser 0,348 multiplicado pela frequência total, o que dá 97 e assim por diante. Note que as frequências esperadas pela teoria ficaram bem próximas das frequências reais que foram observadas na realidade. A partir de um número só, que é esse 0,7, podemos calcular essas probabilidades e também fazer umas previsões teóricas da frequência esperada, que são bem próximas do que aconteceu na realidade. Vamos fazer agora alguns gráficos comparando essas frequências. Esse gráfico mostra as frequências observadas e este outro mostra as frequências esperadas. Dá para ver que as formas são bem parecidas. Na estatística, existem várias técnicas para avaliar se os valores teóricos estão suficientemente próximos dos observados, se o modelo realmente é bom ou não. São os chamados testes de aderência, que fazem parte dos testes estatísticos. Devemos ver isso mais tarde em outros vídeos. Para terminar, só duas notas. A primeira é que eu mencionei sempre problemas nos quais os eventos podem acontecer dentro de um intervalo de tempo determinado. Mas esse modelo também serve para problemas nos quais os eventos acontecem dentro de uma área determinada. Por exemplo, uma das primeiras aplicações do modelo, ainda no século XIX, foi para calcular a probabilidade do número de estrelas dentro de uma área definida do céu. E também para volumes, por exemplo, para calcular probabilidades do número de animais de uma espécie dentro de um volume de água. Segundo, é que esse modelo de Poisson só pode ser usado se o número x de ocorrências for relativamente pequeno. Nos exemplos de hoje, no futebol, o número máximo de gols foi 4 e o número máximo de mortes por coice de cavalo foi 6. O modelo não poderia ser usado, por exemplo, para calcular as probabilidades do número de pontos no jogo de basquete, porque esse número no jogo de basquete vai até centenas.
Por causa disso, o modelo de Poisson às vezes também é chamado de modelo para eventos raros, aqueles eventos que acontecem muito raramente. E ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.